No vídeo de hoje eu falo sobre os 60 livros que eu li no ano de 2023. Olá para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre todos os livros que eu li ao longo de 2023. Esse ano eu li 60 livros e eu vou mostrar um pouquinho cada um deles, vou falar se eu gostei, se eu não gostei, enfim. Quero que você me acompanhe nesse vídeo, então já peço para deixar o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for um inscrito e vamos falar de livro. O recadinho de sempre, os livros que eu li pelo Kindle, eu vou deixar a imagem aqui para vocês verem, e os livros físicos eu vou mostrando também. Bom, eu tenho a minha planilha aqui, tudo organizadinho, como uma boa virginiana sabe fazer. Então eu coloquei aqui todos os livros que eu li mês a mês. Então eu vou falando para vocês sobre os livros que eu li em janeiro, em fevereiro e assim por diante. Eu não vou falar de sinopse de livros porque o vídeo ficaria muito extenso. Então é um vídeo que eu vou falar para vocês sobre quais livros eu li e o que eu achei de cada um deles. Então, começando aí então por janeiro. O primeiro livro que eu li em janeiro foi esse aqui, A Inquilina de Whitefield Hall, da Anne Brontë. Foi um livro que eu gostei demais, de todos os livros que eu li das irmãs Brontë. Esse aqui é um dos meus preferidos, junto com Jane Eyre. Então, é um livro que valeu muito, muito a pena, eu gostei bastante. O segundo livro que eu li pelo Kindle, foi O Arrastados, da Daniela Arbex, que é um livro não ficção que conta sobre a história de Brumadinho. Foi um livro que eu achei incrível, eu gosto muito dos livros da Daniela Arbex. Ela é uma escritora muito sensível para tratar desses tipos de assunto, então gostei muito desse livro. Outro livro que eu li, esse eu li físico, foi esse aqui, O Astronauta, do Jaroslav Kalfar. Gostei do livro, não foi aquele livro que me marcou durante esse ano, mas foi um livro interessante, uma ficção científica interessante de se ler. Li também O Lobisomem da Vila Mariana, aqui pelo Kindle, do Francisco Scatolini. Eu adorei esse livro, gostei muito de conhecer a escrita do Francisco. E esse livro foi muito legal de se ler, que conta sobre um lobisomem que vive em São Paulo. Então eu achei uma história muito legal, muito atual, muito bacana. Outro livro que eu li, que foi o quinto livro, foi Todo Dia, Mesma Noite, também da Daniela Arbex, vou deixar a imagem aqui também. E esse livro fala sobre o incêndio da Boate Kiss. Foi um livro muito pesado, porém, como eu disse, ela é muito sensível na escrita, então eu gostei demais desse livro. Eu lembro que eu li porque tinha lançado na Netflix um documentário e mais algum filme, se não me engano. E eu falei, primeiro eu vou ler o livro dela para entender bem a história, e aí depois eu fui assistir. Então, gostei muito, muito também desse livro. Chegando em fevereiro, eu li então este livro aqui, Frankenstein, de Mary Shelley. Gostei muito, muito dessa leitura aqui, clássico do terror, me ganhou muito, gostei bastante desse livro aqui. Depois eu li este livro aqui, O Instituto, do Stephen King. Não é um livro de terror, e sim um livro de suspense, ficção científica até. Gostei muito, muito desse livro aqui. Também entrou para a lista dos livros que eu mais gostei do Stephen King. Valeu muito, muito a pena. Li também Pais e Filhos, de Ivan Turgenev. Gostei demais desse livro. Foi o primeiro contato que eu tive com esse autor. Esse livro fala sobre as diferenças de pensamentos de gerações, entre outras coisas. Então, foi um livro muito bom. Gostei muito desse livro. Também li Ilha do Medo, do Denis Lehane. Eu gosto muito da escrita desse autor e esse livro é fantástico. É um livro que te prende do começo ao fim. Você não imagina o que vai acontecer no final. A história se passa numa ilha onde tem um presídio. 2 detetives vão até esse presídio para fazer uma investigação ali. Eu adorei esse livro, eu recomendo muito. E também li em fevereiro O Desertor de Princesa, do Ariano Suassuna. Uma peça de teatro, da comédia dele ainda, que eu gostei muito. Eu amo ler as peças de teatro do Ariano Suassuna, então em fevereiro eu finalizei com este livro. Em março, o primeiro livro que eu li foi esse aqui, 1618, do César Bravo. Eu adoro os livros do César Bravo, então esse foi o primeiro livro que eu li do autor e gostei demais. Aqui não é um livro de contos, assim, um romance que fala um pouco de terror, de ficção científica, tudo misturado, que funcionou muito para mim. Eu gostei muito desse livro aqui. Depois eu li
E não sobrou nenhum, da Agatha Christie, que é um livro de mistério, de suspense, também muito legal. Também foi o meu primeiro contato com a autora, gostei muito. Não descobri quem era o assassino aqui nessa história, o que valeu muito a pena a leitura. Outro livro que eu li em março foi ficção científica de Isaac Asimov, O Sol Desvelado. Eu adoro Isaac Asimov, quem acompanha o canal sabe que ele é um dos meus autores preferidos. E esse aqui é o segundo livro do box dos robôs. Então vem primeiro As Cavernas de Aço, esse aqui foi o segundo livro. E eu amei, simplesmente amei. A história é muito legal. É um livro de ficção científica, mas ele é um livro policial. E ele também sabia escrever, ele deixa você sem saber o que aconteceu de fato ali na história. Você, quando descobre no final, você fica muito feliz ali pela finalização que ele dá. Então foi muito legal também a leitura desse livro aqui. Também li este clássico, A Cor Púrpura, da Alice Walker. Livro maravilhoso, livro que eu gostei muito, muito mesmo. Fala sobre preconceito, sobre desigualdade social, desigualdade de gênero, enfim, muitos assuntos importantes. É um livro pesado até, mas é um livro muito bonito. Ele também passa muita mensagem legal. Foi bem bacana a leitura desse livro aqui. Consegui ler O Exorcista, do William Peter Blatty. Eu tinha medo de ler esse livro, mas tomei coragem e vi que não era aquela coisa que o filme passa. Quando a gente tem uma imagem, um áudio, tudo parece ficar mais complexo, né? Mas a leitura desse livro me surpreendeu. Tem resenha aqui no canal desse livro aqui. Amei a leitura de Exorcista. E finalizei o mês de março lendo Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu amo Harry Potter, todo mundo já sabe. Eu conheço pelos filmes e esse ano eu comecei a me dedicar à leitura dos livros, que eu estou curtindo demais, embora eu já conheça toda a história. Tem muitas cenas que não foram para os filmes e que a gente acaba conhecendo, tendo um pouco mais de informação aqui nos livros. Então é um livro que me diverti muito lendo, gostei muito. Então finalizei em março lendo Harry Potter e a Pedra Filosofal. Em abril eu comecei com esse livrinho aqui, Mal Começo, da série de livros Desventuras em Série. Eu adorei também, é um livro infanto-juvenil e eu conheço a história pela série da televisão. E li esse livro aqui, gostei muito, pretendo fazer a leitura dos outros livros também. É um livro bem divertido, a gente tem um vilão aqui bem interessante, 3 órfãos que sofrem na mão desse vilão, então foi uma leitura muito gostosa de se ler. Falando em leitura gostosa, em seguida eu li O Hobbit. Esse livro ficou no meu coração, é uma fantasia deliciosa, eu indico para todas as idades. A gente tem um hobbit aqui que vai viver muitas e muitas aventuras. Então ele é muito emocionante, é muito gostoso de se ler, vale muito a pena. Amei esse livro aqui. Depois eu li do Stephen King, Conto de Fadas, também é uma fantasia, não é um livro de terror. Eu adorei também essa leitura aqui, viajei com ele nessa história de mundos diferentes, com personagens muito, muito cativantes. Eu gostei muito dessa leitura aqui também. Em seguida, agora eu li pelo Kindle, O Preço da Vitória, do Harlan Coben. Eu tenho lido alguns livros da série de um personagem dele que se chama Myron Boliter. E esse aqui foi mais um livro dessa série. Eu gostei, achei bem legal. Eu dei uma paradinha até de ler, porque eu estava achando que já estava ficando um pouquinho mais do mesmo, mas pretendo continuar a leitura desse livro. É um livro aí de mistério também, meio de investigação. É muito legal, sem dúvida, eu gostei da história. Dei um tempinho agora aí, vou voltar a ler futuramente de novo os livros da série do Myron Boliter. Depois eu li um quadrinho que se chama A Sala de Espera da Europa, da Aimee de Jong, que é um livro sobre refugiados. Então, essa quadrinista, ela foi até uma ilha grega para conhecer um campo de refugiados ali. É um quadrinho muito, muito interessante, gostei muito. E também finalizei o mês de abril com o livro Matadouro 5, do Kurt Vonnegut. É um livro todo mesclado, então a gente tem ficção científica, a gente tem romance de guerra, a gente tem muita coisa nesse livro aqui. É um livro muito interessante, é um livro muito importante, eu gostei muito. Fala um pouco sobre a experiência do Kurt num período onde ele ficou como um prisioneiro de guerra. Então, livro que valeu muito a pena também. Então, finalizei o mês com esse livraço aqui. Em maio, eu comecei lendo um livro incrível que ficou inesquecível para mim,
Kindred, Laços de Sangue, da dama do sci-fi, Octavia Butler. Foi o primeiro livro que eu li dessa escritora e eu já me apaixonei. Aqui a gente tem uma história de ficção científica por conta de uma viagem no tempo, mas ele vai muito além disso, porque ele fala muito sobre escravidão, sobre racismo, preconceito, enfim. É uma história muito legal, tem resenha aqui no canal desse livro aqui, aproveita para conhecer depois que vale a pena. Depois eu li Primeiro Amor, de Ivan Turgenev, foi o meu segundo livro desse autor, que eu gostei muito também, é uma história muito bonita sobre um rapaz que se apaixona pela primeira vez, então foi um livro que eu amei também, gostei muito de ler. O terceiro livro que eu li em maio foi um do Stephen King também, Revival, também tem resenha aqui no canal, é um livro bem diferente do Stephen King. Esse não entrou muito para a lista dos meus preferidos, mas é um livro legal, vale a pena conhecer. Para quem é fã de Stephen King, vale a pena conhecer todos os livros do mestre. Então, gostei do livro também, uma história bem interessante. Depois eu li Homens de Barro, do Ariano Suassuna, também uma peça de teatro que já entra mais para o drama das peças dele, também foi uma peça muito legal. O teatro completo dele eu tenho lido, então eu já li a parte da comédia, da tragédia e agora eu estou lendo também o drama, então foi bem legal esse livro também. E finalizei o mês de maio lendo Gente Pobre, do Dostoiévski. Eu gosto muito da escrita do Dostoiévski também, e aqui a gente tem uma história muito bonita também, uma história muito marcante. Você fala, um livrinho curtinho, mas um livro muito, muito interessante e muito importante. Então, vale muito a pena também a leitura. E finalizei o mês com ele. Mês de junho, eu comecei com Harry Potter, que foi Harry Potter e a Câmara Secreta. Também amei a leitura, aquele tipo de leitura que descansa, distrai a cabeça. Então, foi um livro que eu também gostei muito. Depois, eu li um livro de César Bravo, VHS, Verdadeiras Histórias de Sangue. Esse é um livro de contos dele, eu amei os contos, ele já é um pouquinho mais sombrio aqui nesse livro aqui, então gostei muito, muito mesmo, valeu a pena. Li também do Rafael Montes, Dias Perfeitos. Essa história aqui é bem intrigante, a gente tem aqui um rapaz que se apaixona por uma moça, só que ela não quer nada com ele e ele vai fazer de tudo para que ela perceba que ele é o homem da vida dela. Então é uma história bem sinistra, bem legal, te prende também do começo ao fim. Li também Demian, do Hermann Hesse, gostei muito dessa história, nunca tinha lido nada desse autor, foi o primeiro livro que eu li dele, gostei muito de Demian. Depois eu li também Ratos e Homens, do John Steinbeck. Esse livro ficou no meu coração, eu me apaixonei pela escrita do autor, pretendo agora ler As Vinhas da Ira também dele, e é uma história muito marcante, muito triste, porém uma história linda, eu amei esse livro. E eu finalizei o mês lendo Felicidade Conjugal, do Tolstói, também foi uma história muito bonita, uma novela dele, né, que fala sobre o sentimento feminino, e ele realmente me impressionou com esse livro, eu não imaginava que eu ia gostar tanto desse livro, e ele consegue passar pra gente realmente de uma forma bem interessante os sentimentos dessa personagem, então eu gostei muito, então finalizei o mês bem também. Mês de julho, comecei também com Harry Potter, e eu li E O Prisioneiro de Azkaban, também foi um dos livros que eu mais gostei, eu gostei de todos os livros que eu li até agora, eu sou apaixonada por esse tema, né, do Harry Potter, então também foi livro que eu gostei. Li também este livraço aqui, David Copperfield, do Charles Dickens. Eu simplesmente, gente, eu vou ficar repetindo aqui que eu amei, mas eu amei todos esses livros e esse aqui não foi diferente. Aqui a gente acompanha a história do David desde a sua infância até a sua vida adulta, tudo que ele passa na vida dele. Eu gosto muito de romance de formação, então esse livro aqui ficou no meu coração, ele é maravilhoso, vale a pena ler. Li também Despertar, da Octavia Butler, foi o segundo livro que eu li Kindred e gostei muito, então comecei a ler esse aqui também e gostei muito. Aqui a gente tem o planeta Terra, né, que ficou inabitável e alguns seres alienígenas resgataram algumas pessoas, levaram para a sua nave até que eles conseguissem fazer com que a Terra pudesse ser repovoada. Então a gente tem aqui uma história, ele, se eu não me engano, são 2 ou 3 livros dessa série aqui do Despertar, então esse aqui foi o primeiro, gostei muito, foi bem diferente do que eu imaginava, foi bem interessante. Li também
Senhor e Servo e outras histórias do Tolstói, algum livro de contos dele também. Eu amo ler os contos de Tolstói, é maravilhoso. Esse eu li pelo Kindle também. E gostei muito, muito dos contos. E finalizei o mês lendo Alto de João da Cruz, do Ariano Suassuna, mais uma peça de teatro dele, também muito interessante. Ele passa uma mensagem muito legal nessa história aqui, então até hoje eu não li nada do Suassuna que eu não tenha gostado, e com esse aí também não foi diferente. Em agosto eu comecei com literatura nacional, de um livro que eu estava aguardando ser lançado, que é esse aqui, Carancho, do Rodrigo Tavares. A gente tem aqui uma ficção histórica, onde ele fala um pouco sobre a Revolução Federalista, que aconteceu no sul do país. Então é uma história muito boa, muito interessante. Para quem gosta de história, eu indico bastante. E o Rodrigo Tavares é um autor que tem uma escrita muito bonita. Vale a pena conhecer os livros dele, eu indico muito. Depois eu li mais um de Harry Potter e O Cálice de Fogo. Também gostei, curti demais essa história. Já é uma história maiorzinha aqui, mas valeu muito a pena. É aquele tipo de leitura assim que distrai muito a cabeça. Gostei muito desse livro aqui também. A pilha aqui está crescendo, espero que não caia. Li também pelo Kindle É Isto um Homem, do Primo Levi. Eu gostei demais. A gente tem aqui uma literatura de testemunho, onde o autor nos conta como foram os dias dele nos campos de concentração em Auschwitz. Então, a gente tem aqui uma leitura muito especial. Eu, depois desse livro, acabei lendo outro dele, gostei muito. Ele tem uma escrita incrível, vale a pena conhecer Primo Levi. Depois, eu li e finalizei o mês lendo A Queda da Casa de Usher. Esse eu li pelo Kindle. Eu li porque ia lançar na Netflix a série A Queda da Casa de Usher e eu quis conhecer, aproveitei para conhecer esse ano as obras do Poe, do Edgar Allan Poe, e gostei muito. Esse conto em especial é muito legal, também valeu a pena, e finalizei o mês com ele. Em setembro, eu comecei com um livro do Primo Levi também, A Trégua. Ele é uma continuação de É Isto um Homem. Então, em É Isto um Homem, a gente tem o momento em que ele fica preso lá nos campos de concentração, e em A Trégua é todo o momento onde ele está fazendo retorno para sua casa, para a Itália. Então, são livros que se complementam e gostei muito também de conhecer essa outra parte da história dele. Livro que vale muito a pena também. Li também 1984, do George Orwell. Esse livro aqui, eu achei ele muito importante também, ele é um livro muito atual, ele não é um livro de terror, eu digo, porém ele tem uma história assustadora onde o governo totalitário vigia as pessoas de uma forma absurda. Então, livro que eu gostei muito também. Li também este livro aqui, O Declínio de um Homem, do escritor japonês Osamu Dazai, que é um livro que fala um pouco sobre a própria vida do autor. Ele acaba colocando um personagem nessa história, porém é muito da biografia do próprio autor. É um livro pesado ali, um livro que fala sobre a vida dele, a vida desse personagem que sofria muito, ele não conseguia se encaixar na sociedade, tudo que ele fazia para tentar conviver com as pessoas ali. É um livro bem triste também, então, mas é um clássico japonês, então fiquei curiosa para conhecer, valeu muito a pena também. E finalizei o mês relendo, na verdade, esse livro de contos do Machado de Assis, várias histórias. Eu li vários contos já do Machado de Assis e eu fiquei com vontade de reler, acabei pegando esse que eu tinha aqui. Esse livro aqui tem vários contos interessantes, tem A Causa Secreta, tem A Cartomante, que eu adoro, entre outros contos. Então, foi uma releitura que eu finalizei o mês com ela. Em outubro, mês do terror, eu li vários livros desse gênero e eu comecei com o mestre Stephen King. Então, eu comecei com este livro aqui chamado Com Sangue, que é um livro de contos. Tem vários contos aqui que eu gostei muito, eu gostei praticamente de todos, são 4 contos aqui, mas o conto A Vida de Chuck e o que dá o título ao livro, Com Sangue, foram os melhores. Este aqui, o Com Sangue, ele tem a personagem Holly, do último livro que ele lançou. Então, eu já me apaixonei pela personagem. Então, esse livro aqui foi um livro que eu curti demais a leitura dele. Li também os livros do Edgar Allan Poe. Deixa eu pegar aqui.
Eu li primeiro O Corvo e Outras Histórias. Então, aqui eu li Berenice, li O Coração Delator, O Poço e o Pêndulo, O Enterro Prematuro. Então, tem vários contos aqui, além do poema O Corvo. Gostei demais, como eu disse, esse ano eu aproveitei para me aprofundar um pouco, conhecer um pouco mais sobre os contos do Edgar Allan Poe. Gostei muito desse livro aqui. Outro livro do Poe que eu li foi O Gato Preto e Outras Histórias. Também tem aqui A Carta Roubada, A Queda da Casa de Usher, que eu já falei, mas acabei lendo em outro livro. Entre outros, também foi muito legal. E nesse outro livro aqui, eu li também O Escaravelho de Ouro e Outros Contos. O Escaravelho de Ouro, vou ser bem sincera, não foi o conto... Acho que foi o conto que eu menos gostei do Edgar Allan Poe, mas também muito interessante. Tem uma história ali que te chama atenção, tudo, mas não foi o que eu mais gostei. Aqui ainda sobrou alguns contos que eu não li, eu li mais por conta do Escaravelho de Ouro. Outra leitura que eu fiz e que me surpreendeu foi desse livro aqui, Gótico Mexicano, da autora Silvia Moreno Garcia. Eu já tinha esse livro aqui faz tempo na minha estante e falei, vou ler agora em outubro, né? Vamos desencalhar esse livro da estante. Eu não conhecia nada dessa autora aqui e a história mesmo, a premissa aqui, a sinopse, não me chamou muito atenção, na verdade. Mas aí, conforme eu fui lendo, a história foi ficando tão boa, que me surpreendeu muito. Então, a gente tem aqui uma jovem que recebe uma carta de uma prima que se casou há pouco tempo, só que essa prima manda uma carta pedindo socorro, falando que ela tem passado por situações muito complicadas na casa, nessa mansão em que ela foi morar. E aí essa prima, a personagem principal, ela vai até lá para saber o que está acontecendo. E essa casa, como diz o livro gótico, né, ela é muito aquele esquema de casa deteriorada, portas que batem, rangem ali, sem explicação, coisas meio assustadoras acontecendo ali. Então foi um livro que foi me ganhando ao longo das páginas e finalizei ele curtindo muito, valeu muito a pena conhecer Gótico Mexicano. E finalizei o mês fazendo uma releitura desse livro aqui, O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins. Tem vários contos ali, mas o conto que eu li foi O Papel de Parede Amarelo. Eu já tinha lido, fiz uma releitura dele também, que conta a história de uma moça que está passando ali por um momento de depressão, mas na época em que ela viveu essa depressão, não existia muito tratamento para isso, e os médicos indicaram para que ela ficasse isolada num quarto, e aquilo lá só foi piorando a situação dela, enfim. Muito interessante, muito bom também. E finalizei o mês com ele. Mês de novembro eu comecei conhecendo uma peça de Shakespeare, A Megera Domada. E eu adorei a leitura, essa história faz parte da comédia do Shakespeare. E eu curti demais, eu achei muito acessível, muito interessante. Eu me diverti com a história da Megera Domada, já falei dele aqui no canal também. Então foi um livro que eu gostei muito. Em seguida, eu fui ler um outro livro de contos, se chama Do que os Homens Vivem e Outras Histórias, do Tolstói. Eu sempre que posso procuro um livro de contos do Tolstói, que eu gosto muito. E esse livro em particular, realmente, acho que foi um dos melhores que eu li de contos do Tolstói esse ano. Gostei muito. Li também um livro maravilhoso que ficou no meu coração, que foi 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Aqui nessa história, a gente acompanha uma família por gerações, levando aí mais de 100 anos, a família Buendia. Aqui a gente conhece todos os Aurelianos, todos os José Arcádios, entre outros personagens que vão marcando realmente a gente aqui nessa história. É um livro que tem o seu realismo mágico, realismo fantástico. Eu gostei muito desse livro aqui, a forma como ele escreveu, essa forma de colocar uma coisa impossível como se fosse uma coisa supernatural. Então, gostei demais dessa história também, ficou no meu coração. Li também e finalizei o mês relendo O Alto da Compadecida. Como eu falei, sempre que eu posso, eu leio alguma coisa do Ariano Suassuna, que são leituras assim, que são bem também tranquilas, e principalmente a parte da comédia. E reler O Alto da Compadecida foi muito gostoso, dispensa apresentações também. Valeu muito a pena e fechei o mês com ele. E no mês de dezembro eu comecei lendo este livro aqui, Em Busca de Sentido, do escritor Viktor Frankl.
Ele é um psicólogo e ele esteve nos campos de concentração, ele passou por vários campos de concentração na Segunda Guerra e ele coloca nesse livro os seus relatos da sua experiência ali dentro dos campos de concentração, que ele fez para sobreviver. E é muito interessante, ele foi um livro bem diferente do que eu já tinha lido sobre relatos, sobre literatura de testemunha, de pessoas que estiveram nos campos de concentração. Ele conta também pelo lado da psicologia. Ele já tinha um trabalho em andamento quando ele foi preso, e só que esse trabalho dele foi confiscado e ele ficou sem aquele material que ele queria divulgar. E ali no campo de concentração ele acabou fazendo algumas análises das pessoas que estavam ali, como as pessoas se comportavam de maneiras diferentes, enfim. Ele fez uma análise psicológica dele mesmo e das pessoas que estavam em volta dele. E ele tem uma teoria na psicologia que se chama logoterapia, que é muito, muito interessante. Então, o livro, metade, a primeira parte dele fala sobre a experiência dele nos campos de concentração e a segunda parte ele explica um pouco mais sobre a logoterapia. Achei fantástico também, muito interessante, valeu muito a pena. Li também O Diário de um Homem Supérfluo, do Ivan Turgenev. Também gostei, esse ano eu li bastante livro desse autor e li agora em dezembro também esse livro, bem interessante também. A gente tem aqui um homem que está à beira da morte e ele vai nos contando através de um diário que ele está escrevendo sobre a vida dele, por que eles consideram um homem supérfluo. Então, bem interessante também, gostei. Li também este livro aqui, da Jane Austen, Razão e Sensibilidade. Um livro muito bonito também, de duas irmãs que têm sentimentos diferentes, que sabem lidar com a vida de formas diferentes e vão ter que aprender uma com a outra sobre como lidar com esses sentimentos. Então, também foi uma história muito bonita, gostei bastante também. Li Uma Canção de Natal, eu fiz uma releitura desse livro, porque agora em dezembro, época de Natal, eu gosto muito de ler esse livro aqui. Então, como eu ganhei esse livro esse ano, acabei fazendo a releitura dele. Amei essa história aqui. Sempre que a gente lê, parece que a gente aprende um pouco mais. Então, valeu muito a pena. E finalizei o ano relendo também, esse livrinho aqui, A Metamorfose, do Franz Kafka. Também dispensa apresentações, né? É um clássico super importante também. Passa uma mensagem muito legal. Então, finalizei o mês de dezembro com este livro aqui. E esses foram os livros que eu li durante 2023. Foi um ano muito legal de leitura, eu acho que eu aproveitei bastante, eu li muita coisa boa realmente esse ano. Estou muito satisfeita com o ano. Deixa aqui nos comentários o que vocês leram também, se vocês gostaram de tudo que vocês leram, se foi um ano proveitoso para vocês. Gosto de trocar ideias também. Vou deixar aqui no box de descrição do vídeo também os links para quem estressar a ler algum desses livros comprando pelo meu link. Você ajuda o canal e não paga nada mais por isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal se não for um inscrito e a gente se vê numa próxima. Até mais!